Boa tarde a todos. Vamos fechar nossos olhos, voltar nosso pensamento a Jesus, agradecer por tudo que Ele nos tem concedido, da seguinte maneira: amigo Jesus, companheiro inseparável de todos os instantes, em primeiro lugar, mestre amigo, queremos te agradecer pela oportunidade que nos foi concedida de podermos comparecer na tarde de hoje a este recinto, a este hospital-escola, onde vamos receber os ensinamentos evangélicos que serão transmitidos pela nossa irmã Natália. Que os teus mensageiros, Jesus, os espíritos aureolados do bem, possam estar conosco, ao nosso lado, juntamente com os nossos anjos de guarda, nos auxiliando, nos orientando nesta caminhada que temos que cumprir, e se fizermos seguindo as suas recomendações, temos certeza, mestre amigo, que seremos felizes. Nós lhe pedimos também, Jesus, que tudo de bom que vamos receber na tarde de hoje possa ser levado por nós para nossos lares, a fim de que possamos conviver em paz com nossos familiares, entendendo-os, fazendo o possível para nos unirmos e nunca exigindo dos companheiros do lar que sejam como a gente quer, para que evitemos as discussões e os desentendimentos. Permaneça conosco, Jesus. Muito obrigado por tudo, e que a sua luz, o seu amor, a sua paz continue nos envolvendo hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Então, com essa prece está iniciado o nosso trabalho, e vamos convidar a nossa irmã Natália para iniciar a sua mensagem. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde também, eu digo aqui em especial ao nosso irmão Renato, que eu digo que sempre é uma alegria encontrá-lo dentro das nossas atividades espíritas, tendo sempre a harmonização antecipada, nos trazendo a paz que tanto necessitamos para a comunhão com o alto. Gostaríamos de aproveitar a todos também, saudar os que estão em casa, que estão em outros lugares aqui através da internet, através do trabalho desta casa, trazendo a acessibilidade para a informação, junto à informação espírita. É com alegria muito grande que nós recebemos o convite da casa, a que agradecemos, porque é sempre uma oportunidade de colaborar com a nossa própria evolução. Porque, como todos nós sabemos, e André Luiz nos relembra no livro Conduta Espírita, e Conduta Espírita diante da tribuna, aqui é uma ferramenta de crescimento e evolução do palestrante, de resgate de seus débitos, não de estrelismos, porque a doutrina espírita não o tem. Então, agradecemos a pessoa do Marcelo Firmino, que sempre nos dá essa oportunidade, que também nos serve de reflexão em relação aos temas propostos ou dialogados. Hoje nós vamos conversar em relação a uma data tão próxima a nós, mas de uma reflexão que para mim foi muito importante para esse ano. No último dia 8 é o Dia Internacional da Mulher, dia 29 de abril é o Dia Nacional. Mas aí nos perguntamos, como é a visão dessa mulher na contemporaneidade? Qual é a visão da doutrina espírita em relação a nós mulheres hoje? Aí o homem pergunta, e esse assunto é importante para mim? Porque dentro do processo evolutivo, numa próxima encarnação eu posso vir mulher, então, dentro também dessa perspectiva, o que se planta hoje também se colhe amanhã, e numa lei de sociedade igualitária, o homem também faz parte dessa sociedade, desse processo da relação, e que também constrói a identidade de mulher que nós temos hoje.
Do nosso passado nós sabemos, já foi nos questionado em concílios da Idade Média se nós mulheres tínhamos alma. Éramos impuras em períodos que faziam parte do nosso ciclo reprodutivo, o que era muito contraditório, até porque se entender a ciência da época, a menstruação, já que faz parte do ciclo reprodutivo e a reprodução era divina, o não entendimento naquele momento de que a menstruação fazia parte desse processo divino que não se concretizou, também era algo divino, era sinal de saúde, como a gente hoje diz. O entendimento, isso é o que dá a diferença nós hoje, de entendermos na sociedade contemporânea a mulher. E da mesma forma o homem. Porque Natália Mello, isso é uma fala minha, é lamentável ainda termos que, ainda hoje, sentarmos e, dentro das datas comemorativas comerciais, que hoje assim mais ficam, infelizmente os movimentos de luta, de certa forma, continuam sim fortes, atuantes, mas não tanto quanto antes. E aí a gente para e ainda vai atrás de estatísticas lamentáveis da falta da participação da mulher na sociedade, da falta da compreensão de quem é essa mulher hoje na sociedade. Ainda é lamentável. Ainda é lamentável as nossas discussões de quem é melhor, o homem ou a mulher. Com todo respeito aos ideais feministas, machistas, mas nós espíritas temos como comunhão com o cristianismo trabalharmos para o processo de humanidade. Somos iguais. Não somos melhores nem piores, nós somos iguais. O que nos diferencia são as nossas atribuições e finalidades que nós iremos conversar hoje, e muito mais, nosso grau de evolução. E que quanto mais evoluído, mais eu me sinto próximo daquele que ainda não caminhou na sua evolução, porque eu entendo a dificuldade dele. Se diante de Deus somos todos iguais, não há nenhuma diferença. Não importa a roupa carnal que eu vista hoje. Porque, como todos nós aqui já sabemos, o espírito não tem sexo. Então, se não tem sexo, hoje eu estou Natália Mello. Na próxima encarnação eu posso estar Pedro. Mas a minha evolução será a mesma. Ou melhor, deverá ser ainda melhor, mas com o conteúdo desta Natália. E aí eu começo perguntando. A doutrina espírita mudou hoje em dia, a gente vem conversando hoje justamente sobre a visão espírita da mulher na contemporaneidade, quer dizer, nos dias de hoje. Aí eu pergunto, a doutrina espírita mudou a sua relação em ver a mulher? Vocês acham que hoje, 2013... a doutrina espírita, que é de 1867, seu início, sua fundação, suas bases, a gente diz que houve mudança nessa maneira da doutrina espírita falar em relação à mulher? Vocês acham? Será que teve mudança? Será que a doutrina espírita antes enxergava a mulher de uma forma e hoje a vê de outra forma? Será, Cristina, que tem essa diferença? O nosso processo religioso, sim, e o entendimento disso também. O entendimento de como a própria doutrina se fala e se relaciona. A nossa conversa toda hoje, ela vai se basear em cima do Livro dos Espíritos, capítulo 9, e nós vamos também nos basear, porque o capítulo 9, ele trata assim da lei de igualdade, a partir das perguntas 806 em diante, do Evangelho segundo o Espiritismo, Lei de Amor, o livro O Consolador, de Emmanuel, e o livro Luz e Vida, de Joana de Ângeles. Em cima desses livros, nós conversaremos, além de Conduta Espírita, capítulo 1, de 1960, o livro do nosso irmão André Luiz. Esses são os livros que vão nos ceder de base para a nossa conversa. A doutrina espírita mudou ou não mudou a sua maneira de falar da mulher? De ver a mulher? A gente sabe que até a própria mulher, para entrar no processo da atividade espírita, foi diferenciada. As mulheres também demoraram um pouco mais a vir à tribuna, a participar de outras atividades, a ser presidente de casa espírita. É a doutrina espírita que antes era machista? Não. Se nós, olha aquele conjunto, lembra aquele conjunto do pertence e não pertence que a gente estudou na escola? Se eu pertenço à sociedade, mas eu também pertenço à doutrina espírita,
Se boa parte da sociedade, nunca generalizando, ela era machista, e existia um núcleo dentro dessa mesma sociedade, dentro da doutrina espírita, ou seja, esse mesmo comportamento eu trazia de fora. Essa mesma visão, essa mesma postura da mulher que se inseriu na doutrina espírita, ela começa por outras bases também. Numa mesma reprodução que a gente tem de sociedade. Hoje, nas redes sociais, Marcelo, muita gente estava conversando justamente sobre isso. A mulher mudou sua postura dentro da doutrina espírita, ela está se deixando de ser só a evangelizadora, como se isso fosse atividade pequena. Não é. Pelo contrário, é grande atividade. Para também ir para as tribunas, para ser presidente das casas espíritas, porque ela também está no seu processo de inserção. Ela também está no seu processo de crescimento e de reconhecimento. Porque nós sabemos hoje, de fato, qual é o nosso papel na sociedade? É a grande discussão nossa. Entender quem somos hoje dentro de sociedade. Porque durante muito tempo, dentro das fases feministas, de brigas e de lutas pelos direitos políticos, para poder votar, estudar, ter direito à emancipação, poder morar sozinha, poder chefiar uma família, de ser compreendida dentro de casa, às vezes, com um maior salário, porque ainda é um dos grandes problemas das relações conjugais, quando a mulher tem maior poder aquisitivo, quando tem um salário maior, quando esta sai de casa para trabalhar, quando esta quer dividir sua atividade como mãe com o marido. Hoje ainda isso não é algo extremamente fácil de ser entendido. Infelizmente. Ainda estamos no processo da briga. Eu, como mulher, sou melhor do que você. E digo isso porque eu, apesar de só dos meus 27 anos, durante muito tempo, infelizmente, falava isso. Não, mulher é superior ao homem. Nós temos menos neurônios e fazemos muito mais. Porque nós, mulheres, conseguimos fazer várias atividades ao mesmo tempo. O homem tem sua delimitação, é mais focado. A ciência fala. Aí você vem no livro dos Espíritos, aí pergunta... Os homens e mulheres são iguais perante Deus? São. E como é que se dá esse processo de igualdade? Como? Porque sou eu, a mulher que dá a luz. E o homem? Que modelo é esse de sociedade que a gente continua repetindo que a gente não presta atenção? Dessas brigas e relações de quem é o mais forte. Porque ainda atribuir, que aí eu digo que é um peso... para o homem, que ele tem que ser o único provedor de um lar. Porque imagina a responsabilidade que era antigamente, em que só o homem provia financeiramente a casa. E quando ele estava com algum problema? E quando no seu trabalho as coisas não iam bem? Quando esse homem perdia o emprego? E quando o povo dizia, olha, a casa de fulano é próspera, mas fulano não consegue gerir financeiramente sua família. Ele não consegue organizar a sua família. Que peso também não era para este homem. Mas de onde vem essa reprodução que a gente tem hoje? De que o homem tem que ser o mais forte e que a mulher é a mais frágil. A gente já parou para prestar atenção nisso? Em entrevista ao professor Lúcio Flávio Vasconcelos, da Universidade Federal da Paraíba, historiador e pesquisador, ele tem uma fala extraordinária. A nossa reprodução de sociedade de hoje ainda é da pré-história. Quando eu vi isso, eu fiquei passada. Digo, como assim? Da pré-história, hoje, 2013, século 21, e dizer que a minha reprodução de sociedade ainda é baseada, é parecida com a da pré-história? Como assim? Aí vamos àquela coisa, retroceder e lembrar um pouco. Bem lá atrás, o homem das cavernas ainda brigava com animais grandes. Vocês lembram desse momento da aula de história da gente? Dos filmes A Era do Gelo e assim vai. Vocês lembram que os homens tinham que defender a sua casa, as suas cavernas, melhor dizendo, dos animais grandes que muitas vezes vinham para atacar a sua família. Tinham que sair à caça, brigando e lutando com animais grandes. Não foi assim no início da nossa história? Pois é, foi assim. Mas aí o que a mulher, quando ia se casar, ou quando ia, que na verdade a ideia de casamento nessa época não existia, mas quando ia para a sua ideia de paridade, de encontrar o seu parceiro,
ela ia atrás do animal que era mais forte. Por quê? Porque esse ia lhe proteger. Porque o mais forte teria condições de defesa. A mulher, por sua vez, mais fraca, qual era a atividade que lhe era atribuída? Bom, se o homem saía para caçar e essa caça estava diretamente ligada ao ambiente, porque estava tendo uma seca, os animais migravam. Então, esse homem ia para mais distante. Se havia qualquer modificação e esses animais migravam através de alimentação, ele também ia atrás desses animais, faziam suas caças e voltavam. Essa mulher ficou fazendo o quê? Em casa. Cuidando do quê? Das crias. Dessas crias, desse cuidar, ela passou mais tempo observando a natureza. E começam aí os primeiros modelos da agricultura. Porque ela não começou a observar a natureza? O momento da fruta tal era esse, ela sabia que tinha onde poderia ter para colher mais próximo. Ela sabia como é que começou os primeiros preparativos do plantio, propriamente dito. E também da própria medicina. Por quê? Se eu ficava em casa e o menino também adoecia, que não é como as doenças de hoje, que qualquer coisa a gente realmente adoece, mas existia isso, eram elas os primeiros a ver os sintomas, a ver os cuidados que eram necessários. Só que com o passar do tempo, esse julgo da mulher mais frágil continuou. Esse comportamento do homem mais forte continuou se perpetuando. Só que nós hoje, o que nós fazemos para nós, homens e mulheres, termos igualdade? Já existe respeito? Já temos a ideia de que nós somos espíritos em evolução e que precisamos caminhar juntos? A maioria de nós na nossa casa, hoje em dia, quando mais novos, ou a gente muitas vezes vê esse comportamento em nossos filhos, nós observamos que ou um toma posição do lado da mãe, a filha toma posição do lado da mãe, ou o filho a posição do pai. E começam a ser as brigas internas. Os clubes da Luluzinha e do Bolinha, dentro das próprias casas. Nós educando as nossas filhas de que muitas vezes não são capazes, que a violência está aí, então porque a violência está aí, ela não pode se aventurar a estudar mais, a estudar fora, a batalhar, a trabalhar, porque mulher que passa muito tempo fora de casa estudando tem algum tipo de problema. A gente discute as relações de forma errada, sem perguntar o porquê e para quê. A mulher hoje, ela já representa 60% nas universidades. Mas será que nós hoje já tomamos consciência de que nós somos agentes modificantes dessa realidade? Que o papel nosso hoje em dia aqui é escrever uma nova história para as próximas gerações. E essa nossa história, ela começa dentro dos nossos lares. Porque ainda hoje, com as minhas amigas que eu tenho casadas, eu ainda escuto seus maridos e muitas vezes elas mesmas dizendo: ei menino, não chore não. Que quem chora é fraco. Por que o homem não é dotado de poder chorar? Por que reproduzir essa ideia de que o homem é o forte? Por que ele também não pode ter o seu momento de fraqueza? Sem demonstrar que isso ele não seja forte para outras situações. Será que nós, mulheres, educando, também não reproduzimos esse modelo machista? Quando hoje a gente foi atrás, né, da nossa liberdade, de poder se expressar, de poder estudar, de poder votar, de ir nos interiores, de sair de casa e deixar o nosso companheiro com os filhos, ir para os trabalhos das doutrinas espíritas à noite, dentro das nossas jornadas, dentro das nossas caravanas. Será que dentro desse processo eu não deixei de construir um diálogo e que nesse diálogo eu comecei a fortificar as minhas relações? E dentro dessas minhas relações fortificadas, de entendimento do que eu quero, de qual é o meu propósito, de quem sou eu não estou deixando de construir para as gerações seguintes mulheres mais equilibradas. Porque houve dentro do nosso processo histórico da mulher um certo desequilíbrio. A mulher quis crescer, quis ser independente, quis mudar a sua vida, mas até então não se tinham modelos. Não se tinham modelos das mulheres que saíam de casa para trabalhar, de cuidavam seus filhos ao mesmo tempo, de que eram extremamente amorosas, que cuidavam da educação, que cuidavam dos seus maridos e mantinham boas relações com eles de igualdade, não de briga. Hoje a gente já se libertou de muita coisa, a gente já pode fazer muita coisa, a gente já pode fazer tudo.
Mas hoje, nesse momento, a doutrina espírita vem nos alertar para qual o nosso verdadeiro papel, tanto do homem quanto da mulher, para a construção nesse mundo de regeneração em que nós já estamos sentindo os seus primeiros acordes de sol. Estamos saindo do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde há igualdade. Então, se há igualdade, eu preciso olhar para o outro como igual, como companheiro. Lembre quando eu tinha 12 anos, Almir Laureano fazendo uma palestra, ele falava justamente, Dia dos Namorados, falando sobre as relações e o processo de igualdade. Todo mundo já viu na praia o jogo de ping-pong? Eu que não jogo nada, não me arrisco, porque senão fico com o olho roxo logo. Já vi. O jogo de ping-pong, você tem que jogar a bolinha, né, aquela requetezinha que você bate com a bolinha, e o outro tem que acertar. Então, se o outro tem que acertar, eu tenho que jogar de uma forma que facilite ele tocar na bolinha e bater com a raquete. Não é isso? Esse é o jogo. Quanto melhor o entrosamento, mais dificilmente a bola cai, mais fácil o outro já revida, e os lances e as jogadas são mais sincronizadas. As relações devem ser esse jogo. Um jogo de ping-pong. Que o objetivo é toda a vida que eu repassar algo, uma atividade, um pensamento, uma conversa, o outro o receba. Ele receba facilmente, mas também queira devolver em volta. Mas só que para isso é uma construção. Isso é uma construção. O momento da mulher atual, nosso, e de homens que também educam, porque a mulher que sou hoje é fruto da criação e da postura da minha mãe e a do meu pai. De seu ensinamento, de sua postura do meu pai, enquanto homem, de mostrar o modelo exato de homem que mostra que a mulher é igual. Jesus foi o primeiro a fazer. Ele não foi feminista, como muitas pessoas afirmam. Ele foi humanista. Em sua época, a mulher não podia ser tocada, nenhum judeu podia tocar numa mulher. Porque como a mulher poderia menstruar, e na época a mulher que menstruava, ela estava impura, e poderia lhe contaminar. Então, por isso, ele não ia chegar, e aí, mulher, a senhora está menstruada? Posso lhe tocar, então? Não existia isso. Então, para não correr risco de se contaminar com a impureza de mulher em momento nenhum, não haviam apertos de mãos, não haviam abraços, não é essa coisa calorosa que a gente tem hoje de chegar, olá, Clóvis, como é que está? E apertar a mão. Não existia isso, porque a mulher é um ser impuro. E Jesus foi o primeiro a dirigir uma palavra a uma mulher, a se revelar, porque a primeira vez que ele se revelou no Poço de Jericó, sendo ele o Messias, sendo Messias, foi para uma mulher. E ele foi o primeiro a nos mostrar a mulher é tão igual quanto o homem. Mas essa igualdade esbarra em alguns limites? Será que esbarra em alguns limites? Existem diferenças? No Livro dos Espíritos, na pergunta 817, Deus nos diz que nós somos iguais. Por que nós somos iguais? Porque nós somos dotados do mesmo dever de evoluir. Tanto o homem como a mulher têm que evoluir. São seres moralmente em crescimento. Mas nos diz que nós somos diferentes em quê? Nas nossas missões e atribuições. E qual é a diferença das nossas missões e atribuições? Joana de Ângeles nos lembra que o homem e a mulher podem exercer as mesmas funções e atividades dentro de um lar. Não podem? Hoje em dia tem homens que cozinham muito melhores do que muitas mulheres, como tem muitas mulheres que cuidam, por exemplo, da mecânica de um carro do que muitos homens. As atividades são iguais porque somos dotados da mesma inteligência. Podemos exercer as mesmas atividades. Mas o ato de amamentar, por exemplo, de gestacionar, ainda é da mulher. É da mulher, é nosso. Mas isso não exibe muitas vezes, e quando a mulher está no período da sua gravidez, de que este lhe seja parceiro suficiente para entender o momento que passa, de lhe ajudar, de lhe dar compreensão,
de lhe dar afeto, porque afinal de contas é o momento dos dois. Vivenciado fisicamente por ela, mas é o momento dos dois. Quantos homens hoje em dia, dentro da sua própria modernidade, dizem que estamos grávidos? Já ouviram por aí? Ah, porque fulaninho você não está sabendo, estamos grávidos. Porque já compreendem que aquele momento não era o momento dela, porque antigamente a mulher ficava isolada, está grávida, parecia mais doença, ficava isolada num quarto, num canto, o homem ia viver sua vida, quando o menino estava para nascer, corria-se atrás um mensageiro ou alguém para informar, ó, teu menino ou tua menina vai nascer, tua mulher vai dar à luz. Aí é que o homem lembrava que tinha mulher, voltava para casa, participava daquele momento, ou então via a criança que nascia. Hoje não. A nossa sociedade, a nossa condição de vida nos permite ser mais participativos. E vivenciarmos das duas formas. O Livro dos Espíritos, que muita gente questiona dizendo que não, o Livro dos Espíritos é machista, quando diz que é da mulher a atividade da educação dos filhos. Gente, o primeiro contato é com a mulher. A ciência já nos mostra hoje que no ventre materno se consegue perceber o mundo externo. Já tem experiências comprovadas com isso. De que no ventre materno ela consegue perceber qual é o ambiente deste lar. Mas quem é que leva esta criança nos seus primeiros 9 meses? A mulher. Esse contato primeiro, as suas primeiras lições, como assim Emmanuel nos lembra, no livro O Consolador, na pergunta 67, lhe diz que a mulher é atribuído superiormente essa atividade, porque com ela se dá os primeiros contatos. Quantos nós, filhos, dizemos que nós nos sentimos extensão da nossa mãe, mesmo que a relação não seja tão amigável? Mas a gente sabe que a gente se sente extensão da nossa mãe, justamente pelo processo de ligação afetiva que existe desde o ventre. Ou muitas vezes pelo mesmo processo de sentir a carência dessa ligação, quando mãe e filhos não têm boas relações devido a débitos anteriores. A carência é a mesma. Quantos consultórios hoje de psicologia se tem abarrotados de pessoas, de filhos, que buscam aquela ligação com a mãe que não tiveram? Não, meu bem, que é isso, imagina. Quantos de nós? Então, se a mulher é o primeiro a ter contato, os elos de ligações da amamentação, do ajudar o primeiro caminhar, dos banhos, desses primeiros cuidados, é claro que conferem à mulher, em primeiro lugar, essa comunhão. Mas que não é de menor valor junto ao homem. A mulher hoje, a nossa sociedade, principalmente a mulher espírita, é como diz a canção, mostrar o seu valor, mostrar o seu respeito. Já estamos na fase de entrarmos, tanto homens e mulheres, no equilíbrio da igualdade de gênero. Da igualdade de respeito. Das coisas mais básicas. Outro dia eu estava com uma amiga que tinha acabado de vir de uma consulta, tinha feito um ultrassom, e tinha uma amiga dela que estava sentada do lado, que tinha dado à luz fazia 2 semanas, e ela estava extremamente revoltada com o marido. Deu à luz, foi parto natural, passou um dia, no dia seguinte ela estava voltando para casa já, estava bem, tinha recebido alta. Na volta para casa, o marido dela, tentando ser sensível, disse, mulher, já está na hora da gente ir para casa, são 10 da manhã, você já recebeu alta, vamos para eu lhe deixar em casa? Aí ela disse, vamos. E ele, olha, não se preocupe. Ele dizendo, não se preocupe comigo, porque eu sei que a gente chegando em casa, não vai ter almoço feito. Não se preocupe, porque eu vou sair de casa, almoço fora e você nem vai precisar se preocupar comigo. Ela olhou assim, tipo, fazendo a equação. Se ele vai me deixar em casa, se ele vai sair de casa para eu não me preocupar com o almoço dele, ele vai almoçar fora de casa. Eu vou almoçar o quê? Se não tem almoço feito. Ela disse que olhou para a cara dele tão revoltado, e ele com um sorriso, tentando ser tão amigo, que no momento ela se revoltou. Eu também me revoltei quando vi essa história logo de cara. Eu digo, que homem abusado, bicho. Ele ainda acha que fez um favor, né? Vou sair de casa para não lhe dar preocupação e vou comer fora, viu? Te vira. Só que aí a gente escuta esse recorte desse homem e não entende a criação que muitas vezes esse homem teve.
A gente escuta essa primeira história e esquece de ver que criação esse homem teve. Porque para ele pode ter sido um grande progresso ele entender que ele poderia dar trabalho a ela e para que ela não se preocupasse com ele, vou sair de casa para não lhe preocupar, viu, amor? No coração dele, ele estava fazendo uma grande atitude. Mas para essa mulher mais carente e necessitada de amparo naquele momento, o que ela podia ter feito ao invés de ter se calado e ter se revoltado? Ô amor, mas lembra de mim? Porque tu esqueceu que eu não vou poder comer naquele momento? Ele podia até tentá-lo com alguma outra coisa. Preocupado porque nasceu o filho, porque tinha que trabalhar, porque tinha outros afazeres. Mas é o diálogo que educa. É o diálogo que também que pode dizer, amor, realmente, muito obrigada pela preocupação. Você é muito sensível. Mas faz um favor para mim, antes de você ir, traz uma quentinha para mim. Deixa algo feito para mim. É uma bobagem a gente rir aqui, mas são essas faltas desses diálogos que a gente vai reproduzindo por aí, que homens são insensíveis e que mulheres são os seres coitados, que a todo tempo são ou escandalizados, ou a todo tempo são feridos pelos grandes homens. É falta de diálogo. Amor, eu estou tão cansada hoje, não estou me sentindo bem. Você tem condições de me ajudar a arrumar a cozinha? Mas eu digo isso porque eu que passei a vida inteira dizendo, não, na minha casa, eu tive realmente um pai muito participativo, que ajudava nos afazeres de casa, ajudou muito com a gente, mas eu dizia, marido meu tem que me ajudar. Esse negócio de servir prato para marido, vou nunca. Se você quiser, não está feita a comida, levanta e vá se servir. Meu primeiro namoro sério, lembro até hoje, pagando a língua. Meu primeiro namoro sério, eu levei para casa de uma amiga, estava rolando uma feijoada. A primeira coisa que eu fiz olhar para a cara do cidadão é dizer, você está com fome, meu bem? Olha bem, ele disse, não, estou. Eu digo, então não se preocupe não, vou fazer seu prato. Lá fui eu para a boca do fogão e comecei a servir toda alegre aquela feijoada e eu me toco. Que eu estava reproduzindo num primeiro momento por impulso. O que foi um gesto de carinho. Que não há problema nenhum. Aí eu passei a entender algumas mulheres amigas minhas que adoravam, que tinham um prazer enorme de fazer isso. Porque há a diferença em fazer pelo prazer e pela obrigação. Como diz Divaldo Pereira Franco, numa das palestras dele sobre vida conjugal, diz, faça, mas também convide o outro a fazer. Porque a nossa geração atual dos homens ainda não estão muito educados a dizer, vamos participar junto? Mô, tira o lixo para mim hoje, que eu estou aqui atrasada, terminando de me organizar. Não existem essas relações. Mas aí o que é que me cabe? Para com os meus filhos trabalhar de forma diferenciada. Filhote, vem cá, vamos ajudar a mamãe aqui hoje. Faça o favor para mim, bota o lixo para fora. Seque aqui essa louça para mim. Trabalhe comigo. O trazer para perto é nós criarmos uma geração mais educada para as próximas gerações serem mais equilibradas. Mas tudo começa pelo processo de se reeducar e de educar o outro. Porque tem muita mulher que diz assim, eu tenho muita amiga que diz assim, não, porque homem acha que só ele pode, que só ele é forte, que só ele é isso. Na primeira dificuldade que o marido tem, que vê o homem abatido, diz, isso é um frouxo. Como assim? Eu não vivo dizendo que o homem pode também sentir seu momento de dificuldade e que eu posso lhe amparar. E no primeiro momento que este homem apresenta seus sinais de dificuldade, eu começo a apontá-lo? Como assim? Será que dentro de mim, nós mulheres, a gente ainda não reproduz esses comportamentos? Para ter ideia, para a gente entender como a gente reproduz comportamentos, e já que a gente está falando da mulher, todo mundo aqui sabe para que serve o aniversário de 15 anos, não sabe? Sabe a origem do aniversário de 15 anos? Vamos pensar um pouco. O aniversário de 15 anos na Idade Média, a mulher, quando começou a estudar, que ele ia para os conventos estudar costura, artesanato, o cuidado da casa, como educar os filhos, um pouco de literatura e música, voltava aos 14 anos. Pertinho mesmo dos 15. Para apresentar à sociedade e para arrumar o marido logo, os pais estipulavam os famosos dotes. Alguém já ouviu falar em dotes? É assim, vamos preparar
tanto em dinheiro, tanto em um baú de moedas, as terras, fazendas, né, gado, seja lá, os bens que se tinham. Porque quando a mulher casasse, quem casasse com ela levaria a fortuna. Então ia se apresentar a bela jovem para os rapazes e dizer quanto é que ela valia. A festa de 15 anos era o grande baile em que a moça era apresentada para a sociedade. Só que aí a sociedade foi ficando mais pobre, o dote foi indo embora, a festa era só de apresentação. Depois começaram a se fazer a festa, porque os ricos também podiam fazer as festas, também quero fazer uma festa para 15 anos para minha filha. Aí hoje se faz a festa de 15 anos, bacana, grande data. Que data é essa hoje? Se apresenta socialmente a menina aos 15 anos, a sociedade já mais do que sabe, porque o Twitter, Facebook, Orkut, o antigo Orkut, as redes sociais, os e-mails, está todo mundo extremamente estampado por aí, ninguém está escondido. Ninguém vive mais enclausurado para com 15 anos voltar para casa para as pessoas dizerem, olha, fulano tem uma filha ali, quem quiser for um bom partido pode se apresentar na festa. Não existe mais isso. Mas a gente reproduz. Aí a doutrina espírita, nos convidando a refletir, nos pergunta, qual é a idade que nós, encarnados, atingimos a nossa maturidade espiritual? Ou seja, quando no corpo físico a gente tem total consciência do que a gente está fazendo, ainda não está naquela fase de adaptação entre reencarnar. Alguém sabe? 14 anos. Emmanuel nos alerta que o que para a gente aqui é 18 anos, que a gente está na nossa faculdade mental, a espiritualidade começa a nos contar a partir dos 14. Nós que estudamos a doutrina espírita já tínhamos capacidade de entender que, na verdade, o importante, por exemplo, não seria os 15, seria os 14, porque agora é a sua maturidade. Educarmos os nossos filhos para que, com 14 anos, entendam, olhe, seu processo de adaptação do mundo espiritual para o mundo carnal foi até os 14. Para a espiritualidade, você já é maior de idade. Nós não. Apesar de vivermos no mundo material, precisamos educá-lo que a sua maioridade civil aos 18. Mas se nós somos parte espiritual e vivemos esse estudo, nos falamos espíritas, que agora mais do que nunca, né, é aceito dizer-se que é espírita. As pessoas dizem que são espíritas por moda. Vai perguntar quantos livros da codificação estudou, aí a gente já fica meio em dúvida de dizer. Mas, se eu estudo isso, se eu sou do porquê, para quê, por que não questionar os comportamentos que a gente reproduz, reproduzindo de forma à toa, e que muitas vezes nessa reprodução inconsciente eu reafirmo comportamentos que não acrescem à minha sociedade. Espera aí, cadê o agente modificador da minha realidade? Eu posso modificar o ambiente que estou. Eu posso trazer diferença, mas basta eu querer. E basta ter entendimento de como fazer. A mulher de hoje, quem ela é? É a mulher que trabalha, que divide a sua responsabilidade com o seu marido, buscando transformar cada vez mais essa união igualitária. Que aí acaba com essa história de esse é o meu salário, esse é o teu, quem ganha mais sou eu. Porque agora eu tenho muitas amigas que ganham super melhor do que o marido e dizem assim, pobre coitado, vive a minha sombra. Gente, que mundo é esse? Como é que você quis se libertar? Como é que posso dizer esse discurso que a gente tem, que a gente vai reproduzindo? A mulher quer se libertar do homem, prendendo ele? Fazendo o comportamento inverso? Porque vamos pensar um pouco, se a cada uma encarnação eu posso ser uma vez mulher, ou algumas depois um homem, eu posso ter essa mudança? O comportamento que hoje, como mulher, eu digo, nossa, a gente ainda é subjugada ao homem, em algum outro momento eu posso ter sido a pessoa que subjugava. E se a proposta da doutrina espírita é transformar os dois de forma igual, porque a gente só tem sexo, o homem ou a mulher definido, para os nossos fins hoje do projeto de reprodução humana, se quando desencarnamos eu sou um espírito, eu não tenho sexo, então, obviamente, a minha proposta hoje, enquanto mulher, é lembrar disso.
de que é um outro ser, é um outro espírito em evolução, tanto quanto eu. Então, se é tanto quanto, bacana, nós estamos hoje em uma casa. Nós temos uma casa, filhos, contas para pagar. Então, é a nossa casa. Não existe aqui, porque a gente adora que ela fala, né? A última palavra é dele, sim, senhora. Como assim, sim, senhora? Eu sou dona? Se fosse o contrário, isso que a gente passou anos tentando se libertar, que era da fala de que a mulher não tinha voz, nem tinha vez. Que ideia é essa de transformar o homem agora no ser subjugado? Isso é vingança? É vingança? Porque eu passei anos da vida sem poder fazer nada. A partir de hoje, os homens perdem o voto. Como assim? Porque mulheres passaram durante muito tempo sem ter voz e vez em casa. A partir de hoje, os homens vão viver como na Idade Média, nos quartinhos trancados, fazendo os afazeres domésticos. Isso é vingança. E o nosso processo evolutivo não é do vingar, é do melhorar. Quem é essa mulher hoje que tem consciência disso? Que ela sai às ruas para trabalhar, mas ela também entende que pode ter a carreira dela, mas ela também pode ter os filhos. Porque a gente já saiu dessa fase em que a mulher queria ir à rua, eu digo isso porque eu mesma dizia, não, eu não vou ter filhos, eu vou ter uma brilhante carreira, trabalhar no movimento espírita, viajar o mundo, estudar bastante. Que limitação é essa? Que eu não posso também construir uma família? O que não é obrigado. Mas dentro do processo de lei de sociedade, um dos grandes avanços que o homem e a mulher, o ser homem no processo da humanidade, é entender a importância da família. Aí no momento que eu ganho desenvolvimento, a primeira coisa que eu faço é sair de lá da família. Emmanuel nos lembra e nos fala, isso não é uma fala minha, é uma fala de Emmanuel, é uma fala de André Luiz, é uma fala de Joana de Ângeles, é uma fala que vem na própria codificação através dos espíritos. O momento em que nós estamos hoje é da construção da mulher integral. Da mulher que hoje estuda, porque as nossas gerações estão cada vez tendo filhos mais tardes. Por quê? Porque ela tem a oportunidade de estudar, ela tem a oportunidade de se qualificar, ela tem a oportunidade de construir sua família mais tarde. Porque antes era mais cedo, porque eu não tinha outra coisa para fazer. Eu nascia, crescia, me educava um pouquinho e casava. Não era esse o ciclo de vida das mulheres? Hoje mudou. Hoje eu até brinco, porque meu pai hoje, doido para ser avô, tem 3 filhas. Eu já estou com quase 30, as irmãs seguem essa leve escadinha, mas a minha educação em casa foi humanista, e dentro desse processo humanista, lá em casa não tem homens, não tivemos irmãos, eu não tenho irmãos, mas a gente foi dada todos os alicerces para se construir uma vida acadêmica e uma vida profissional. É óbvio que muitas vezes essa vida matrimonial chega um pouco mais tarde. É a nova realidade. Mas isso não quer dizer que porque eu sou uma mulher mais independente, porque eu sou uma mulher que fui à academia, fiz universidade, transformei a minha realidade, que eu não possa ser uma boa dona de casa. Antes eu mesma achava que não. Vou estudar para ter alguém em casa me ajudando. Mas e alguém em casa me ajudando também era uma outra mulher muitas vezes. Aí eu pergunto, por que agora não entender que essa integralidade passa pela primeira atividade, a grande mãe, a grande gestora? Como Emmanuel nos lembra, o grande coração de uma família. Esse é o momento da mulher contemporânea, buscar esse equilíbrio. Que mesmo que eu trabalhe horas fora de casa, mas no meu momento em casa, eu estou em casa. Eu estou com os meus filhos. Eu procuro saber deles como foi seu dia. Ao meu marido, eu tento ser companheira, não inimiga. Porque muitas vezes a gente se casa e a primeira coisa que diz, olha, baixa a cabeça do seu marido não, viu? Baixou a cabeça, marido montou, já era. A gente vai para um casamento como se fosse uma rinha de briga. Porque o marido do outro lado, por sua vez, escuta de seu pai ou da sua mãe, olhe, preste atenção e abra seu olho, viu?
Porque mulher para aproveitar ali no cabrecho, ver esse negócio de mulher que sai de casa para trabalhar, que passa muito tempo fora, quer dizer, as pessoas já vão para as relações, cada uma no seu, né? Porque minha mãe e meu pai falaram, de um lado, é a mulher. Do outro lado, tem seu marido que ouviu as coisas. Gente, a gente já está na fase de abstrair disso. De como meu pai muitas vezes diz, das próximas gerações, dentro da educação que receberam, catarem as coisas que foram boas e eliminarem as coisas que foram ruins. Se tem que entrar na relação sem a briga, porque a primeira coisa que fiz, está vendo? Hoje eu tive que ir lá no banheiro, estava a tampa do vaso sanitário levantada. Eu tenho uma amiga que ia se separar do marido por 2 questões. A tampa do vaso sanitário aberta e o creme dental que era apertado no meio da pasta. Não, eu não estou falando sério. O bom é que eu acho que talvez se ela estiver assistindo, ela já tenha dado autorização para comentar esse caso, que é verdadeiro. Ela ia se separar. Mas, numa terapia, ela entendeu que por mais que ela tentasse dialogar com ele, de que, por favor, abaixe a tampa da privada, porque minha escova de dentes está no mesmo banheiro, e isso pode conter germes, não há nenhuma estatística de que alguém morreu porque pegou uma bactéria na escova de dentes e naquele momento lhe ocasionou uma doença, foi internado e morreu. Não existe nenhuma estatística como essa, que eu saiba. E olha que eu fui pesquisar para saber disso. Também não tem nenhuma outra que não dissesse que você não podia comprar 2 tubos, você fica com o seu, eu fico com o meu, e diminuímos mais uma briga. A outra solução para a escova de dente foram capas plásticas. Ela tinha a escova de dente dela protegidazinha e não tinha mais problema nenhum. E ela se fixava tanto nessas 2 brigas que nunca prestou atenção que o marido dela, todas as noites, como saía muito cedo de casa, 5h30, às vezes ela ainda estava dormindo, mas chegava mais cedo do que ela, fazia questão de lavar a louça do jantar, porque ela estava mais cansada do que ele. Nas relações, a gente tem que aprender a colocar na balança. Na balança das coisas boas que a minha mulher ou meu marido tem, nas coisas que ainda são de dificuldade, o que é que pesa mais? Eu posso dialogar para que essa relação seja mais igual. Não existe mais a ideia só de eu sou a dona da casa, que eu que mando, porque a casa é minha regência. É um ambiente dos dois, é um ambiente da família. Se é um ambiente da família, tem que ser conversado por todos. Tem que ser dialogados por todos. Lembro-me quando da minha adolescência, que na minha casa, eu ficava impressionada quando o meu pai queria fazer uma reforma de botar uma varanda não sei aonde. Ele desenhava e apresentava a proposta para a família, quase uma plenária. Eu, tão nova, não entendia danada. Eu queria saber se eu me atendia também, se eu achava bacana, se era bonito, toda metida a entender, porque revi essas revistas de decoração, se aquilo era interessante ou não para casa. Mas naquele momento, eu hoje, aos 27, entendo, era a maneira dos meus pais mostrarem o quanto mais uma família participa de tudo, mas ela cresce unida. Se a minha família hoje ela não tem condição disso, mas se eu tenho a capacidade de trazer isso, por que não tentar? Por que não fazer? Aí as pessoas dizem, não, porque hoje, por exemplo, as redes sociais estão afastando todo mundo. Ah, meu filho vive 24 horas nas redes sociais. Então vamos convidar para fazer alguma coisa junto? Deixa eu deixar um recado para ele de bom dia na rede social dele. Deixa eu deixar lá para ele um eu amo, um eu te amo. Deixa eu deixar para ele um recado dizendo que para ele é importante para mim. Usar as ferramentas. Semana passada eu ouvi dizendo, eu sou da área de comunicação, e alguém disse assim, não, porque a TV foi o primeiro divisor das famílias. Oi? A TV, o primeiro divisor? Sim. Porque cada um se firmou no seu mundo assistindo a TV e cessaram os diálogos. Não, as pessoas já não dialogavam. Só que começaram a se perceber isso. Porque a gente não tem muitas vezes o simples ato de sentar todo mundo junto, diante de um programa, e depois conversar sobre ele, ou de perguntar a opinião, o que é que tu acha, fulano, disso?
Esse movimento hoje, essa integração toda hoje, nós mulheres somos convidados pela doutrina espírita a fazer também. Já conseguimos a nossa independência civil, votamos. Em países do Oriente Médio, hoje se brigam para que mulheres possam dirigir carros. Nossa realidade brasileira é totalmente outra, graças a Deus. Mas aqui, hoje, nós já temos consciência, homens e mulheres, e que nós podemos construir uma sociedade muito mais equilibrada, como eu já disse, com respeito. Qual é o papel, quem é essa mulher hoje da contemporaneidade? A mulher que tenta deixar passos firmes de mulheres mais equilibradas para gerações futuras. Exemplos de mulheres que saíram para trabalhar, que cuidaram das suas casas, que buscaram viver bem suas relações, que não esqueceram-se de si. E que, acima de tudo, aprendeu a se respeitar. E que, nesse aprender a respeitar, também sabe respeitar o outro. E que, muitas vezes, a nossa maior força está na nossa docilidade do que na própria briga. Que muitas vezes, aquele que na hora da briga está falando mansamente, pedindo a calma, ou dizendo, tudo bem, eu entendo, depois a gente conversa, não é o fraco da relação, é o mais equilibrado. Gente equilibrada não grita. Então, se a pessoa equilibrada não grita, o outro pode espernear, estrimuchar, dar um carnaval como inteiro, rodar a baiana em todos os saltos, a Carmen Miranda, mas você mantém a sua postura, a sua elegância. Essa é a mulher da contemporaneidade. Essa é a mulher que se constrói hoje. Mas para se construir hoje, eu preciso, dentro de cada um, dentro da sua individualidade, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente religioso, no meu ambiente familiar, repensar minha própria postura. Eu hoje, por exemplo, aos 27 anos, que mãe vou ser? Que esposa serei? Há uns 4 anos atrás, casar, se desse tempo. Filho, sim. Depois eu aprendi que do jeito que foi importante para mim ter um pai e uma mãe junto, mesmo que futuramente a relação não desse certo, mas o buscar construir a identidade de família era extremamente importante para ter um filho. Nossa, então eu tenho que repensar a minha ideia. Se foi importante para mim ter meu pai e minha mãe, mesmo que não no mesmo teto, que graças a Deus eles são casados, mas também se não fossem, também seria ótimo, porque eu tenho um pai e uma mãe que estavam juntos na ideia de me ter. Casamento é uma coisa totalmente diferente de criação de filhos. Porque muitas vezes há pais que não vivem no mesmo teto, que criam e educam filhos muito mais fortemente, com muito amor e desvelo, muito mais do que pais que dormem sob o mesmo teto. O ato de ter filho e criar é diferente, não está diretamente relacionado com o casamento, a união de um homem e uma mulher. Mas o respeito ele tem que existir dentro das duas maneiras. Então, se eu, que há mais ou menos 5 anos atrás, pensava em ter um filho de forma independente, se há 10 anos pensava em não ser mãe, já mudei 2 vezes de opinião, então hoje eu já tenho condições também de mudar minha postura, de dizer que eu posso também, apesar de ser jornalista, de trabalhar as horas que trabalho, de ter uma relação, de construir da minha casa para um lar, lugar de amor e de respeito, lar, não um teto. Se eu já tenho a consciência que eu posso fazer isso, então eu já posso me trabalhar para que quando a oportunidade e o momento chegar, eu já esteja equilibrada o suficiente para isso. Se eu já estou dentro do lar, se eu já estou dentro da casa, e hoje, se eu fizer uma análise perfeita de como anda a minha relação da minha família, e eu diagnostico que não anda bem, que esse diagnosticar não é uma situação das mais fáceis, mas eu me proponho a ser o agente modificador daquela realidade, eu sei que eu tenho alicerces da própria espiritualidade, porque cada casa tem um guia espiritual responsável por aquela família. Então eu sei que eu posso rogar a Deus as bênçãos e a proteção para me dar as forças suficientes para mudar aquela minha realidade. Se hoje eu sou avó e eu não acertei com o meu filho,
Eu tenho muitas vezes, vendo ele repetindo o meu comportamento errado, de conversar, meu filho, não faça isso com o seu filho, isso à parte. Meu filho, não faça isso com o seu filho, não repita o que eu fiz com você. Eu não tinha consciência do tamanho do erro que eu estava cometendo. Ajude a nossa família a ter uma nova história. A que da sua geração seja diferente. Pode não ser fácil, porque eu sei que para mim também não foi. Porque o ato de educar é o ato de se reeducar. Aprendi isso com meu pai. Mas o dialogar faz a diferença. E orar. Meu filho, vamos caminhar junto. É a nossa família. É o construir junto. Porque construindo um hoje mais equilibrado, o amanhã é mais equilibrado. Mas ele tudo começa de hoje. Eu vivo isolada, mesmo a dizer assim, mas Natália, mas eu nem sou evangelizadora, não sou presidente de casa espírita, não trabalho na campanha do quilo, não faço limpeza do centro espírita, não distribuo mensagens nas cidades. Nossa, quanta oportunidade também perdida, né? Alguma coisa alguém podia fazer. Eu faço diferença não fazer nenhuma dessas atividades na minha sociedade? Faz. Porque naquele momento eu encontro Dona Maria, que eu sei que ela é espírita. Olha o comportamento de Dona Maria. Muitas vezes eu olho para Dona Maria e digo, olha como Dona Maria era e como a Dona Maria se modificou. Olha como é a casa hoje de Dona Maria. Olha como é a energia dessa Dona Maria. Olha como é a força de vontade dela. E o exemplo dela vai arrastar pessoas em volta. Quantos anônimos, para muitas pessoas, passaram pela nossa vida, deixaram marcas e nos deixaram ensinamentos. Pessoas que nos ajudam a construir o que nós somos. Essa coxa de retalhos do conviver com o outro. De aprender com um bom exemplo e com um exemplo lamentável do outro. Mas que trazem a nossa transformação. Então, mulheres e homens também. Que possamos sair daqui hoje certos de que podemos ser, aonde quer que estejamos, um instrumento de paz. Um instrumento de exemplo da renovação. Um instrumento também de força. Dessa força que é perseverante. Que não necessita do grito, que não necessita do desespero. E que muitas vezes ajudam dentro da sua forma discreta a construir. A doutrina espírita, todos nós lembramos de Allan Kardec, né? Muitas vezes falamos. Mas aí eu pergunto, até para que cada um se reflita. Allan Kardec era casado? Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, era casado? Era. Por muitas vezes, Allan Kardec, perseguição dentro da sua história, perdeu emprego, apesar de ser o intelectual. Apesar de toda a sua história como homem, ter feito a reforma gramatical da França, mas passou por seus momentos de dificuldade. E nos seus momentos de dificuldade, para que a doutrina espírita chegasse onde estava, tinha alguém que fazia o trabalho em conjunto com ele. Essa mulher hoje, por muitos de nós, não é lembrada. Por muitas vezes, essa mulher por hoje não é citada. Mas ela, dentro do seu mérito de trabalho, deu sustentação também para alguém que tivesse forças o suficiente para que nas horas de dificuldade esse trabalho caminhasse. Hoje, nós que sabemos a importância dos dois, podemos ir atrás e resgatar essas histórias. Podemos, a partir de hoje, dizer, eu digo isso porque de todos aqui, rostos conhecidos, mas eu digo porque eu conheço o casal, do Marcelo Firmino e Cristina. Existe um casal que os dois estão sempre à frente. Você vê e você vê a realidade dos dois. Hoje, a gente não, se fosse naquele tempo, ela seria omitida. Talvez ninguém lembraria dela, ninguém diria nada a respeito dela. Mas hoje a gente já tem capacidade de reconhecer o trabalho uno. Então, meus irmãos, que possamos sair daqui hoje com esse pensamento. Nem machismo, nem feminismo. Humanismo. Igualdade. Porque diante de Deus somos todos iguais, cada um com suas missões, suas atividades, mas iguais. Porque o nosso objetivo é evoluir. Hoje estou na condição de Natália Mello, mulher, 27 anos.
mas numa próxima encarnação eu posso estar como Pedro. E esse colher os frutos desse Pedro, que possa depois nascer fruto de uma mulher mais consciente, mais educada, mais forte, também vem do meu exemplo, Natália Mello, de hoje. E que eu convido também cá os homens a entenderem que existem suas fragilidades, mas que a mulher também tem suas forças a serem respeitadas. Então, meus irmãos, que possamos sair daqui hoje abençoados com a paz do alto, sabendo dos nossos deveres e das nossas igualdades perante Deus. Que assim seja. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos conduz.